Afinal, Portugal já está saturado e o mercado de trabalho já não oferece mais oportunidades para os imigrantes? E no vídeo de hoje eu vou te trazer informações completas, dados reais sobre o mercado de trabalho em Portugal. Quais são as profissões que estão em alta e que vão te ajudar a se adaptar e se inserir no mercado de trabalho português. É muito comum que você encontre nas redes sociais relatos de imigrantes que chegaram e já rapidamente conseguiram se incluir no mercado de trabalho e outros que estão tendo dificuldades em encontrar um emprego. Então eu vou te trazer dados oficiais para que você possa entender o que está acontecendo no país e dessa forma também te trazer um planejamento estratégico para que você possa chegar regularmente em Portugal e assim facilitar essa tua inserção no mercado de trabalho. Então, quer ficar por dentro desse assunto, quer saber se está saturado ou não, assiste esse vídeo aqui até o final, que eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu te trago informações importantes relativas ao mercado de trabalho em Portugal. Antes da gente começar o conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que quer trabalhar em Portugal nesse ano de 2025 e também já ativa o sininho, porque toda vez que a gente trouxer conteúdo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Primeiro de tudo, o que eu queria destacar para vocês é uma informação relevante. O índice de desemprego em Portugal hoje está na faixa de 6,5% nesse ano de 2025, enquanto que no Brasil, por exemplo, você tem um índice que passa de 7%, ou seja, proporcionalmente, existem mais ofertas de emprego em Portugal do que no Brasil. Então você percebe que ainda há, sim, possibilidades de trabalho em Portugal. Além disso, você encontra muitos relatos de dificuldades para conseguir empregos nas regiões mais centrais, perto de grandes metrópoles, como Porto e Lisboa. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que em regiões de interior em Portugal, você está tendo uma clara necessidade de trabalhadores, uma clara necessidade de imigrantes. Exatamente por isso, o governo de Portugal tem um processo e um planejamento imigratório, com inclusive criação de vias verdes, para que você possa atrair imigrantes. A Faculdade de Economia do Porto também deixou muito claro que Portugal precisa de milhares de imigrantes anualmente para que consiga gerar lucros para o país, de forma que você tenha uma mão de obra qualificada para que a economia possa seguir crescendo. Então os imigrantes são um papel fundamental, principalmente se você levar em consideração que a população portuguesa está envelhecendo, a taxa de natalidade, ou seja, de crianças que nascem anualmente, cada vez vai diminuindo e, além disso, muitos portugueses jovens estão saindo do país em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores oportunidades de emprego e salários também, porque dentro da União Europeia existem alguns países que oferecem ali salários médios um pouco mais altos. Então, muitos portugueses jovens saem de Portugal e isso gera uma clara necessidade da economia de atrair imigrantes. Então, apesar de alguns relatos próximos dos grandes centros, você percebe que Portugal, como um todo, precisa sim da mão de obra imigrante. E, levando em consideração isso, eu trouxe aqui para vocês 6 áreas que são fundamentais para quem pensa em chegar em Portugal, para que você consiga ter ofertas de emprego. Eu vou te contar cada uma delas e também te falar sobre o salário médio, para que você possa entender se faz sentido para você ou não. Essas informações eu tive acesso através do portal Indeed, que é um dos principais portais e plataformas de emprego em Portugal, e também na Euronews. Então, vamos falar sobre essas profissões e eu quero que vocês comentem se você tem interesse em desempenhar alguma dessas profissões que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que eu selecionei apenas algumas. Não quer dizer que se você não atuar nessa área, você também não vai ter sucesso em Portugal. O planejamento vai definir muita coisa para você. Então vamos falar sobre essas profissões escolhidas para esse vídeo de hoje. A primeira profissão que eu queria falar aqui para vocês é de cuidadores de idosos. Como eu disse anteriormente, a população portuguesa e europeia tem envelhecido, tem tido uma expectativa de vida muito alta, então chega ao final da vida e essas pessoas precisam de ter alguns cuidados. Então, muitos profissionais que no Brasil atuavam na área da saúde, como enfermeiros, como técnicos em enfermagens, auxiliares de saúde, chegam em Portugal e têm muitas oportunidades relacionadas a cuidadores de idosos. E a remuneração média desses profissionais é de 900 a 1.200 euros. E você tem, claro, a possibilidade de trabalhar em mais de um lugar. Então, essa é uma das profissões que, diante da demanda específica ali de Portugal, você vai ter boas oportunidades de emprego. Então, muitas das vezes,
o profissional da área da saúde que ainda está no processo de validação do seu diploma, que vai precisar fazer algum tipo de complementação, enquanto está nesse processo, costuma atuar também nessa área de cuidador de idosos, porque pode ter uma boa remuneração e também existe muita oferta no país. A segunda área que eu queria falar para vocês é sobre hotelaria e restauração. Quando eu falo restauração, eu estou falando de restaurante, que é como se chama aqui em Portugal. Então eu estou falando de chefe de cozinha, pessoas que trabalham como garçom, garçonete, barman, profissionais também que vão receber clientes e hóspedes nos hotéis, maître, enfim, existem muitas possibilidades nessa área de restauração e de hotelaria. É um setor muito forte em Portugal, principalmente no verão europeu, você tem muitas oportunidades de emprego nesse segmento. E a grande vantagem de trabalhar nessa área é contando com gorjetas. É muito comum que sejam pagas ali as gorjetas que ficam para aquele determinado funcionário. Então, nessa questão, você vai ter um salário que vai variar de 900 a 1.200 euros, mais as gorjetas. Então, para quem está chegando, não tem uma formação, quer ter experiência, por exemplo, com línguas, quer ter a oportunidade de trabalhar e conhecer novas culturas, hotelaria e restauração pode ser uma boa oportunidade. Portugal precisa bastante desses profissionais e você tem a possibilidade aí de ganhar entre 900 a 1.200 euros fixos, mais as gorjetas. Agora, eu vou falar sobre um segmento que é muito importante e tem crescido muito a demanda em Portugal e nos países próximos, como por exemplo a Espanha. Eu estou falando da construção civil. Quando eu falo de construção civil, eu não estou falando só do mestre de obra. Eu estou falando do pedreiro, do construtor, do mestre de obras, do arquiteto, do engenheiro, do design de interiores. A construção civil é uma área muito importante em Portugal e dentro da União Europeia, e você precisa entender que há uma clara desproporção entre demanda e oferta de imóveis. Então, por exemplo, em Portugal, você encontra ali uma dificuldade para arrendar, para alugar um imóvel, porque tem muitas pessoas procurando e poucos imóveis a estarem disponíveis mesmo no mercado. Então, a construção civil vem exatamente para aumentar essa oferta, para que consiga atender a essa demanda. Então, as empresas precisam mesmo de profissionais da área da construção civil. Por exemplo, o setor, a classe profissional de engenheiros tem uma certa facilidade para fazer esse reconhecimento de diploma e inscrição na Ordem de Engenheiros de Portugal. Então, a mesma coisa para os arquitetos. Então, existem muitas possibilidades de emprego em relação à área da engenharia, à área de arquitetura, pessoas que vão trabalhar mesmo na parte braçal da obra. Então, existem muitas oportunidades e possibilidades de emprego, tá bem? E isso vai variar bastante essa remuneração. Então, como eu estou falando de vários funcionários de várias áreas de atuação dentro do mesmo setor, você vai ter salários que vão variar de 1.000 a 2.200 euros, como é o caso de engenheiros, por exemplo. Então, é um setor que existe muita perspectiva de crescimento, existem muitos imóveis para reforma em Portugal, existe uma necessidade de habitação, então, naturalmente, o país precisa dessa área da construção civil. Outro segmento que é muito forte em Portugal é a questão de logística e de transporte. Então, motoristas em Portugal, motoristas de caminhão, existem ali uma demanda muito grande e uma remuneração consideravelmente boa. Então você vai ter salários que vão variar de 1.200 até 2.000 euros, a depender das distâncias que esse motorista vai percorrer. É muito comum que pessoas que trabalhem como motoristas em Portugal de cargas pesadas saiam de Portugal e vão fazer entregas em vários países da União Europeia. Quanto mais longe você vai, mais aumenta essa remuneração. Então existem muitas possibilidades para isso. Existe também a possibilidade de trabalhar como estafeta, fazendo entrega ali de iFood, de Glovo, para que você faça entrega de alimento. Existe a possibilidade também de trabalhar como TVDE, que seria Uber. Também em Portugal tem o Bolt, que são plataformas que você pode trabalhar como motorista de aplicativo, entende? Então existem muitas possibilidades. Sobre motorista de aplicativo, existe uma variação muito grande porque depende das horas que você vai trabalhar. E claro, é importante destacar que nesse ponto que você vai ser motorista, seja motorista de aplicativo, seja de entrega, seja motorista de cargas pesadas, você precisa primeiro fazer a troca da tua carta de condução portuguesa, que você consegue somente depois que você já tiver uma autorização de residência. Então chega com o visto, pede a residência e aí sim você vai poder fazer a troca da tua carta de condução. Então essa parte de logística, de transporte, é uma área muito, muito, muito interessante em Portugal, que pode trazer boas oportunidades de emprego para você que está pensando em trabalhar e viver no país. Antes de eu entrar nas próximas áreas que estão aquecidas para quem pensa em trabalhar em Portugal, se você já está gostando desse vídeo, eu já te ajudei de alguma forma com essas informações, já deixa o teu like, se inscreve no canal,
manda no grupo da família, manda para quem você sabe que quer trabalhar legalmente em Portugal e também ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. A gente tem vídeos semanalmente sobre a aplicação de visto, sobre notícias de política em Portugal, política de imigração, notícias como essa de empregos no país. Então, quando você ativa o sininho, tudo chega até você. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, já dá essa força, deixa o teu like e se inscreve no canal. Vamos para o conteúdo. Portugal é um país que tem muitas indústrias. Então, naturalmente, se você tem muitas indústrias, você precisa de muitos trabalhadores para atuar nesse segmento. E as indústrias elas vão variar os seus ramos de atuação, as suas áreas de atuação, e você vai encontrar diversas profissões, diversas funções que você pode desempenhar dentro de uma indústria. Eu estou falando de empilhador, pessoas que vão acompanhar que são operadores fabris, eu estou falando também de soldador, pessoas que vão apenas fazer um trabalho também braçal de transporte de cargas. Existem muitas possibilidades na área de indústrias. Então você vai ter salários que variam de 1.000 a 1.600 euros na área de indústrias. Então é realmente onde existe muita oferta e também um bom salário para que você possa se manter em Portugal. Então essa é uma área muito interessante, eu tenho pessoas conhecidas que trabalham nesse segmento e hoje vivem muito melhor, por exemplo, do que viviam no Brasil. Mesmo tendo uma formação, mesmo já tendo um emprego consolidado no Brasil, quando você coloca na ponta do lápis o teu custo de vida, os serviços públicos que você pode utilizar sem precisar pagar um plano de saúde, por exemplo, muitas vezes faz mais sentido você seguir por uma profissão que você vai ter um trabalho diferente da tua formação, mas que você também vai ter oportunidades. Então, essa área de fábricas é uma excelente opção também. Agora, eu quero falar sobre um ponto, uma dica bônus. Eu estou falando para os profissionais da área de tecnologia da informação. Desenvolvedores, programadores, pessoal de análise de dados, de segurança de software. Existem muitas áreas dentro da tecnologia da informação. E Portugal e a União Europeia como um todo precisa muito desses profissionais. Então, profissionais que chegam e já têm experiência nessa área dificilmente ficam sem emprego. E são salários que vão variar de 1.200 a 2.000 e tantos euros, se você for um desenvolvedor, por exemplo. Então, existem muitas possibilidades também nesse mercado de trabalho. Então, você percebe que eu citei aqui para vocês algumas áreas, estou falando de 6 áreas. É claro que existem mais possibilidades, não seria possível falar sobre todas, mas algumas que podem ser interessantes para que você possa se requalificar no mercado de trabalho em Portugal. Então, muitas vezes, o imigrante veio com uma experiência no Brasil e vai chegar em Portugal e vai começar uma coisa nova, uma vida nova para viver esse sonho novo. Então, existem algumas possibilidades. Esse vídeo foi exatamente para poder trazer algumas dessas opções. E uma dica que eu queria dar para vocês, muito importante, é o seguinte. Muitas vezes, o imigrante pensa em imigrar para Portugal e a primeira coisa que vem na cabeça é Lisboa e Porto. De fato, são cidades maravilhosas com uma excelente infraestrutura, mas exatamente por ser a primeira coisa que vem na cabeça, muitos imigrantes já estão naquela localização e por isso você pode enfrentar algumas dificuldades para conseguir emprego nessas zonas. Já se você morar um pouco mais distante dessa cidade, você vai ter mais ofertas de emprego e o custo de vida é muito mais baixo. Então, dessa forma, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu recomendaria que você abrisse um pouco mais a cabeça para buscar outras áreas em Portugal. Portugal é um país que não é muito grande, mas existe uma divisão demográfica que não está muito interessante. Então, tem muitas pessoas concentradas dentro das grandes cidades, ao mesmo tempo que você tem espaços que podem crescer muito no país em relação à habitação, em relação a indústrias, a desenvolvimento econômico mesmo. Então, eu imagino que dentro do futuro próximo vai ter muitas pessoas morando distante que eu digo, assim, Portugal é um país que você consegue cruzar de Porto a Lisboa em 4 horas de carro, mas eu quero dizer que você vai ter um pouco mais de estrutura, de infraestrutura e oportunidade de emprego mais distantes dessas cidades grandes. Então, eu queria trazer essa dica para vocês que possam se planejar, se adaptar para conseguir trabalhar em Portugal. Eu tenho um vídeo aqui completo no nosso canal, que vou deixar o card para vocês, sobre como você pode fazer para aplicar para vaga de emprego se você já está em Portugal ou se você ainda está no Brasil. Isso pode ser interessante para você conhecer como funciona esse processo seletivo, de acordo com as cidades, de acordo com os salários. Isso é realmente um vídeo muito completo que vai poder te ajudar com isso também. Um fator decisivo para esse imigrante ter sucesso ao chegar em Portugal é fazer tudo da forma correta e estar regular no país. O imigrante que não está regular, que não tem um visto ou autorização de residência, esse imigrante não consegue ser contratado. A empresa que contrata um imigrante irregular está sujeita a levar uma multa que vai variar de 2 a 90 mil euros, além de penas acessórias, coimas, que podem inclusive fechar o estabelecimento. Por isso, se você é um imigrante e não tem um visto adequado,
ou uma autorização de residência, você não conseguirá ser contratado. Então, o primeiro passo para que você possa ter sucesso em Portugal e passar menos perrengues, se planejar da forma correta, é pedindo ter um visto de acordo com o teu objetivo em Portugal. Então, se você quiser trabalhar no país, existem muitas possibilidades. Se você já tem um contrato de trabalho ou um contrato promessa, você pode pedir um visto D1. Se você quer chegar em Portugal e já estando no país procurar trabalho, existe o visto de procura de trabalho. Então, existem possibilidades que você precisa entender o que faz mais sentido para você e para sua família. Mas o primeiro passo para quem pensa em morar hoje legalmente em Portugal é pedir o teu visto de residência adequado. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos sobre todos os vistos de residência, te ensinando sobre como fazer essa aplicação, quais são os documentos necessários, quanto isso vai te custar, dicas fundamentais para que você faça a melhor aplicação possível. Agora, se você quiser ter um atendimento personalizado, uma equipe com experiência para te ajudar no passo a passo da tua aplicação, primeiro identificando o teu visto adequado e te acompanhando desde o primeiro documento até o momento que você chega em Portugal, o Direito Além das Fronteiras pode te ajudar com esse processo para que você faça a imigração da forma segura e previsível. Então, se você tiver interesse que eu participe desse teu planejamento migratório, você pode entrar em contato, é o primeiro link aqui na descrição para que a nossa equipe possa cuidar dessa tua viagem, desse teu sonho de morar legalmente em Portugal. Se você gostou desse vídeo, eu te ajudei de alguma forma, já deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou, comenta as tuas dúvidas e também eu quero que você ative o sininho, porque nos próximos vídeos que a gente postar, você já vai ficar ciente e já vai correr aqui para assistir os nossos vídeos. Então, agradeço a tua atenção, deixa o teu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.